Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos testar lápis de cor de 1€. Eu sei que eu meti no título e na thumbnail que isto é 1€, a verdade é que a mim isto custou-me nada, foi de graça. Mas eu meti 1€ porque eu imaginei que se isto fosse vendido assim, seria à volta de 2€ no máximo. Estes lápis são aqueles lápis que as empresas pedem a outra empresa para fazer e colocar aqui o logotipo. No caso, eu vi isto numa banca e decidi trazer para mostrar, porque há muito tempo que eu já não vi estes lápis. São iguais a uns lápis que durante uns tempos houve no McDonald's, mas depois deixou de haver e eu fiquei surpreendida porque era uma bancada numa feira de móveis que custavam tipo milhões de euros e tinham estes lápis. E eu fiquei tipo, é uma banca tão conceituada e tinham tipo sacos e coisas boas para oferecer e depois tinham estes lápis no meio. E eu pensei, será que estes lápis afinal agora pintam bem ou uma coisa assim? Então é por isso que eu tapei aqui, porque por baixo está o logotipo deles. E decidi vir aqui testar com vocês. Então vamos abrir a caixa. Eu conheço isto mais ou menos, então eu estou à espera de algo realmente mau, porque eu lembro-me que isto era algo infantil, mas eles tinham lá juntamente de uns sacos de pano, de umas canetas e de umas coisas. As canetas eram boas, ok, e o saco de pano também era de uma qualidade ótima. Então talvez os lápis afinal tenham melhorado e também sejam diferentes. Isto traz no total 12 cores. E são lápis pequeninos, dá para ver que são mais destinados para crianças. As cores da madeira também são diferentes, eu não sei porquê, mas o que importa mesmo seria o bico do lápis. E eu não vou julgar muito isto, até porque são lápis para criança, é mais eu a ver se mudou alguma coisa, ou se estão muito diferentes daquilo que eu me lembrava, mas até agora eles estão iguaizinhos ao que era. E quem é de Portugal deve se lembrar de ver isto em alguns lados e algumas bancas, porque isto é muito comum de se dar. Sempre que dão lápis, geralmente é destes. Já tenho aqui uma tira de papel e já tenho aqui os lápis, então vamos começar a ver como é que é a mina dos lápis. Ok, isto é engraçado porque eu sei que isto são lápis que são de oferta, ou seja, não podemos esperar nada que seja muito caro, até porque é mais um miminho, e que são destinados a crianças, mas não pintam. Assim, eu vou aproximar um bocadinho a câmera. Ele suja o papel e é muito duro, o bico é muito duro, tipo, fica mais a marca no papel, tipo, do bico a raspar no papel. Aqui do outro lado, não sei se se nota, na câmera não vai dar para ver, mas fica tipo um relevo do outro lado e eu nem estou assim a pintar forte. E, e fica mais sujo do que outra coisa. Então eles estão piores do que aquilo que eu me lembrava. Vamos fazer o SWOT inteiro. Ok, este aqui não está tão mal quanto o primeiro. Ok, vocês não estão a ver, desculpem. Mas este aqui não está tão mal quanto o primeiro. Mas ainda assim é estranho porque eu lembro-me que estes lápis antes pelo menos coloriam. E agora. Agora já não. Ou seja, eu achei que eles tinham melhorado, mas a verdade é que eles acabaram por piorar a qualidade. Ok, este verde é bonito. A parte que se dá para ver dele. Eu vou fazer o SWOT inteiro e eu já volto. Ok, eu tenho aqui as cores já todas no papel, não sei se vocês conseguem ver bem, mas estas aqui parecem um pouco mais vivas do que as primeiras. Realmente a primeira que eu testei é a cor que menos dá para ver, então talvez tenha sido azar. E olhando para as outras cores, ok, a qualidade não piorou, foi mesmo azar com este lápis em específico. E dá para ver
melhor. Claro que o pigmento não é muito, mas aquilo que eu tinha dito no início do vídeo dos lápis estarem piores do que aquilo que eu me lembrava, já não se aplica porque as outras cores são muito mais vivas do que a primeira e foi um bocadinho de azar, principalmente estas duas e estas aqui. O amarelo surpreendeu-me, porque geralmente o amarelo é complicado de se ver, porque pronto, é uma cor mais... Não sei, tipo, tem tanta luz que quando temos no papel branco ela custa-se a ver, mas a verdade é que dá para ver que há aqui um amarelo. E estamos a falar de uns lápis que foram gratuitos e que, quando eu era mais nova, eram destinados às crianças. Então não podemos exigir muito, mas acho que para aquilo que eu me lembrava que eles eram, atenção, isto é mais para comparar com aquilo que eu me lembrava, eles estão muito parecidos. E eu quero tentar fazer aqui uma coisa. Vamos tentar, talvez, com os verdes, que é fazer uma espécie de um degradê com as cores. Então, deixem-me ver aqui, porque as pontas são... Ok, este é mais escuro. E vamos começar. Metemos aqui um pouquinho de verde. Vocês conseguem ver. E depois vamos tentar fazer um degradê para o verde... Ah! O bico partiu-se. Para o verde claro, porque eu tenho que fazer um pouquinho de força para estes lápis pintarem e vocês não conseguem ver, eu vou ampliar para vocês conseguirem ver. Isto é muito estranho, isto é muito estranho, porque na câmera, ainda por cima, parece que eu estou a meter areia no papel, mas pessoalmente não está tão mal quanto está aí, só que parece que isso, a câmera está a realçar as partes más, então... Parece pior do que é na verdade. Eu tenho aqui outros lápis. Eu vou mostrar a diferença entre uns lápis que por acaso são do Lidl. Isto é interessante. Não sei se vocês... Ok, isto aqui é o meu estojo. Eu não sei se vocês vão querer que eu faça algum vídeo sobre estes lápis. Mas são os lápis que eu comprei no Lidl e não achei assim tão maus. Então, talvez eu faça um vídeo sobre os lápis, não sei, porque já estou habituada a usá-los, é o que eu uso na escola. Mas enfim, temos aqui estas duas cores que a ponta parecem parecidas, mas elas são diferentes. E vamos ver se é uma diferença tão esmagadora. E é uma diferença esmagadora. Os lápis do Lidl não são lápis profissionais, são lápis do Lidl, mas têm uma pigmentação muito maior. E se fizermos as contas, eu não me lembro quanto é que isto foi, mas sei que foi muito barato. Eu não consigo mesmo lembrar-me quanto é que foi, mas sei que foi muito barato. E eles são muito bons para o preço que têm. E a mistura deles não é assim tão má. Na verdade, eu fico muito satisfeita com esta mistura. Eu sei que parece um bocadinho pior para vocês, mas ele mistura bem, ó. Tipo, fica um degradê bastante soft. E foram os lápis mesmo extremamente baratos. E para aquilo que entregam e para aquilo que custam, eu realmente gostei bué. Mas pronto, o vídeo não é sobre estes lápis, era realmente só para mostrar que a diferença é um bocadinho maior quando nós temos um lápis e temos o outro para comparar. E agora eu estou a pensar numa coisa. Eu ao início pensei, ok, eu vou tentar fazer um desenho com este lápis. O problema é que agora que eu vi aqui no papel como é que eles são, pode ser um pouco complicado fazer o que eu tinha em mente. Então vou fazer um desenho um pouquinho mais simples, mas um desenho que eu pense, ok, uma criança iria pintar este desenho. E depois vamos ver se eles funcionam dentro do seu propósito. Ok, e este é o resultado final do desenho. Eu tentei fazer alguns efeitos de luz, sombra, mas realmente foi muito complicado. O meu braço ficou cansado de pintar este desenho, porque é preciso realmente muita força no lápis para que ele marque alguma coisa aqui.
Então eu não sei se isto iria funcionar. Porque lá está, quando eu era mais nova, eu lembro-me de usar este lápis e que não era tão estressante. Eu não sei se era porque eu não estava habituada a nada melhor, ou se eu apenas era uma criança muito forte e que não ficava cansada de passar montes e montes de tempo a pintar com estas coisas enquanto a comida não vinha. Era um dos dois. Mas agora, com tudo aqui em mãos, olhando assim de forma geral, vamos então dar as nossas conclusões sobre este lápis. Então, nós não podemos esperar muito de algo que é focado para um público infantil, é para ser de divulgação e nos dão em uma feira. Então, eu não estava à espera de que estes lápis fossem ser tipo um Carandache, Prismacolor, cenas assim. Não estava à espera, como é óbvio. Mas eu realmente fiquei decepcionada porque eu achei que eles iam pintar um pouquinho melhor. Porque eu consegui esta cor porque eu parti o bico do lápis com a força que eu fiz para gerar estas cores. Então, tipo, foi realmente muita, muita força. E acho que se uma criança, principalmente as crianças que quando olham para a cor ficam tão animadas e adoram coisas coloridas, quando olham assim para um desenho um bocadinho mais morto, e atenção que eu tive cuidado de escolher as cores que se viam mais para fazer este desenho, acho que quando olham para aqui ficam assim um bocadinho decepcionadas. Se eu pintar isto levezinho, ó, se eu pintar tipo o levezinho, olhem que eu já estou a fazer alguma força, não se vê nada. Então, tipo, tem que ser mesmo com força para se ver alguma coisa. Então, eu considero isso um problema. Mas eu vou dar um 5 de 10. Porquê? Primeiro porque os lápis nunca foram feitos para serem bons. Ou seja, o intuito deles nunca foi ser bons e sim divulgação. É por isso que a caixa vem aqui com isto, então eles passam nesse quesito. Porém, quando estás tipo numa banca de produtos, principalmente de casas tão caras, e depois tens material para dar juntamente com a revista, quando vem uma coisa que é assim, deste género, e depois a pessoa vai pintar e nem sequer funciona, fica assim um bocadinho aquém da proposta. Então eu fiquei assim, sem saber muito bem que nota dar. Então eu decidi dar o 5 de 10, o que quer dizer que eles funcionam para o seu propósito, que é divulgar, e se for um restaurante, entreter a criança até a hora de comer. Porém, como os lápis depois ficam para a pessoa, eu não sei depois o que é que se iria fazer com eles. E quando vi as outras opções, que eram canetas que funcionavam perfeitamente, eram sacos de pano que têm uma função, diria que é uma opção se calhar um bocadinho melhor, até mesmo para a divulgação, porque a pessoa vai manter aquilo com ela e a ideia na cabeça durante mais tempo. E isto aqui vai, pronto, esquecer-se. Mas enfim, se acharem isto numa banca, tiverem uma criança birrenta, derem uma folha de papel, isto entretém durante horas. Ou pelo menos até o braço da criança cair de tão cansada. Mas enfim, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi um review assim um bocadinho, porque eu realmente não queria estar a perder tempo a fazer um desenho super detalhado e depois não conseguisse que ficasse bonito em termos de pintura. Então eu espero que pelo menos vos tenha entretido e que se tenham lembrado destes lápis como eu me lembrei, porque não pode ter sido um paradoxo em que só eu é que vi estes lápis na minha infância. Então é isso e tchau, tchau.